Nós vamos analisar em Mateus, quero que as irmãs observem bem, São Mateus, capítulo 10, versos 1, só o verso 1, olha, e chamando, aí você vai marcar na sua Bíblia esse verbo chamar, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Minhas irmãs, esse capítulo, que eu quero que cada irmã entenda bem aqui esta noite, é um capítulo que fala da escolha dos discípulos que seriam enviados por Cristo Jesus. A epígrafe diz os 12 a sua missão. Há muitos assuntos desse capítulo, mas eu só quero pontuar 4 coisas. Primeiro, eles foram chamados. Se já estavam sendo chamados, alguém os chamou. E se alguém os chamou, aqueles que foram até Cristo, chamados por Ele, toda a comunidade daquela época sabia quem era que estava chamando esses homens. Era Jesus. Escutem bem essa. Então você vai observar que Jesus chama 12 discípulos. A segunda coisa que você nesse versículo, você pode observar, é o poder que Jesus concede sobre espíritos imundos e enfermidade todo mal. Então você tem aqui Jesus chamando os 12, esse número 12 está ligado lá com Gênesis 49, que fala sobre os filhos de Jacó, que vão formar a nação de Israel. É muito significativo isso aqui, por quê? Porque quando você olha para esses 12 que estão ali, o Senhor Jesus estava dizendo que ia começar uma nova estrutura. Uma nova estrutura. Alguns falam da substituição de Israel, mas nós sabemos que o novo povo que vai existir é a igreja, mas Israel não ficará fora dos planos de Deus. Deus tem um plano especial com Israel e que depois isso vai acontecer, depois da grande tribulação, quando nesse período eles vão se voltar para Cristo, reconhecendo Jesus como Messias, que até agora eles não reconhecem. Então, ali 12, o Senhor Jesus, assim como Moisés, chamou, escolheu, a formação da nação vem com Jacó, e Moisés é o novo líder que Deus leva ao monte para levar avante a obra de Deus. Semelhantemente, Jesus agora é o novo homem, maior que Moisés, ele é o Filho de Deus, que ele vai começar uma nova história, com um grupo de 12, mas veja que segue esse viés lá do Velho Testamento. Por isso que estamos falando de Gênesis 49, da formação das tribos de Israel, que eram um total de 12, certo? Então esse número ele é expressivo, porque você tem Israel com 12 tribos, e você tem Jesus que escolhe 12 discípulos para estar com ele. Então, se Jesus chama, aí, logo nesse ato de chamar, ele é o maior, ele é quem está chamando, ele é quem está convidando. Então, se ele está chamando, ele é o maior, se ele está convocando, ele é o maior. E esses 12 vão até Jesus. Então, a primeira coisa que você vai ver aqui é que Jesus os chama. Em segundo lugar, eles não têm poder, mas Jesus dá poder a eles. Então, quem chama é maior e quem chama é quem capacita. Jesus é quem vai dar poder. Eu lhes dou poder sobre espíritos imundos. Isso aqui é muito importante para tirar aquela ideia de que as pessoas dos dias de Jesus, as enfermidades era por causa da falta do conhecimento médico, da precariedade, ou simplesmente porque as pessoas não sabiam definir determinados tipos de doenças. E a Bíblia faz distinção delas. Olha aí, espíritos imundos, falando do poder de Satanás, que ele é sujo. Depois você tem enfermidade e depois você tem todo o mal.
Observem que Jesus vai conceder poder, e ele concede poder para duas coisas. Uma, para desfazer as obras do diabo, como está lá em 1 João 3,8. Ele vai dar poder para que os discípulos desfaçam as obras do diabo. Em segundo lugar, ele vai dar poder para os discípulos abençoarem a sociedade. E abençoar a sociedade como, pastor Aziel? Abençoar a sociedade com saúde, abençoar a sociedade com cura, abençoar a sociedade com a libertação do mal. Veja que aqui Jesus estava dando poder a esses discípulos para eles realizarem isso. Esse poder também era para eles vencerem desafios, porque nesta grande missão eles iriam enfrentar desafios, eles iriam enfrentar lutas, medo, mas ele disse nesse capítulo: eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Ele diz nesse capítulo: vocês serão odiados por causa do meu nome, está lá no 22. Ele diz nesse capítulo: o pai vai ficar contra o filho contra o pai. Ele diz nesse capítulo: vocês serão levados aos tribunais, mas eles não deveriam temer a nada disso, porque Jesus era quem estava chamando eles. Não há coisa melhor para um trabalhador, para uma irmã que está à frente do trabalho, saber que Jesus chamou ela. Olha, minha irmã, se você sabe que Jesus te chamou, pode ter irmã antiga, pode ter irmã nova, pode ter gente inteligente, pode ter pessoas que tenham mais diploma do que você. Mas se Deus te chamou, você está ali capacitada pelo poder de Deus para estar à frente daquela obra. Não é para você andar com cara de choro, porque tem irmã que está na frente do trabalho, mas só anda com cara de choro. Até que chorar cheia do Espírito Santo não tem nada a ver, não é assim? Agora, só andar chorando, com medo de pessoas, ou chorando porque ouviu dizer que fulana de tal falou dela, ou chorando porque a fulana de tal criticou o seu trabalho, é sinal de que você não tem a certeza de que Jesus te chamou. Porque se Jesus é quem chama, e Ele é quem dá o poder, você entra de cabeça erguida. Veja que Jesus disse: até mesmo quando não tiver palavra, o Espírito Santo falará por vós. Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Então eu quero falar com as irmãs hoje aqui, quem é líder de departamento, quem é líder de um grupo, quem é irmã, tem que entender isso. A irmã, ela foi chamada para a obra. Olha lá, e chamando os 12. Eram homens simples, eram homens normais, mas quem chamou eles foi o Senhor. E se o Senhor chamou, então pronto, era Ele que estava chamando. Você já imaginou? Você saber que está aqui porque Deus te chamou? A gente não é nada, meus irmãos, nós não temos nada. Eu posso estar aqui e ter todos os méritos humanos, mas se eu não for chamado, eu não vou estar aqui com ousadia. Agora você entra com ousadia e de cabeça erguida, porque sabe que Deus te chamou. E quando Deus chama, quem cuida é Ele, quem ampara é Ele, quem sustenta é Ele, quem dá o poder é Ele, quem vai na frente é Ele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então a irmã tem que saber disso. Então a primeira coisa é Ele que está chamando. Então, quando alguém diz assim, a empresa fulana de tal chamou o irmão para trabalhar lá. Primeiro, o dono da empresa chamou. Segundo, ele agora vai, todos vão saber que ele trabalha naquela empresa. E terceiro, ele vai representar aquela empresa. Então, quando Jesus me chama, todo mundo vai saber que eu pertenço a Ele. Quando Jesus me chama, todos vão entender que eu estou ali para representar Ele. Isso é muito lindo, gente. Vocês sabiam que um irmão que está à frente de um trabalho, uma irmã que está à frente do trabalho, a senhora escolhida, o senhor escolhido, você está representando Jesus. Jesus. Quando você é chamado, que você não é um intruso, que você sabe que não está ali só porque alguém está te empurrando, porque tem gente
que está porque o homem está colocando. Tem pessoas que estão ali porque o homem está forçando. Força para pregar, força para dirigir. Agora, quando é Deus colocando, é outra coisa. Aí você entra de cabeça erguida. Não, eu estou aqui porque Deus me chamou. E se Ele me chamou, Ele vai cuidar de mim. E se está tendo esse problema, Ele vai me dar vitória. Outra, quando você chegar, não entre com a cabeça reabaixa, com medo. Coloca aí o verso 40 desse capítulo. Com medo, só chorando. Olha aí como é que diz. Olha quem te chama. Olha aí o que ele diz no mesmo capítulo. Como é que diz? Quem vos recebe? A mim. E quem recebe a mim? Pronto. Quem é que está nos enviando? Vamos, digo vocês, quem é que está nos enviando? Quem é que está nos chamando? É Jesus. Diga bem forte, quem é que está nos enviando? E quem é que está nos chamando? Então pode ter o demônio que tiver, pode ter a cara feia que tiver, pode ter o feitiço de bruxaria que tiver, pode ter a pessoa mais culta e antipática lá que tiver. Tu pode ser pequeno, tu pode ser feio, tu pode ser sem cultura, mas se ele te chamou, levante a cabeça, ande de cabeça erguida, porque você sabe, não, Deus me chamou. Oh, meus irmãos, é bom. Então, observem bem. E a Bíblia vai nomear os 12 que ele chama. Os 12. Jesus, à luz de Mateus 6, 12, 13, se der para botar aí. Jesus chama os discípulos antes do Sermão do Monte. Ele chama os discípulos antes do Sermão do Monte. E quando ele chama, coloca aí o 13. E quando ele chama antes, nós podemos analisar que o Senhor Jesus Cristo, quando ele chama antes, ele quer mostrar para nós que ele estava escolhendo homens e preparando para uma grande missão. Então, esse capítulo aqui vai ter mais 3 palavras que vão marcar ele. Digam comigo bem forte: ensino, treinamento, instrução. Quais são as 3 coisas? Ensino, treinamento e instrução. Vamos lá? Irmãos, às vezes é porque nós não percebemos as coisas. Mas vocês observaram que nesse capítulo, quando você chegar em casa, você vai ler. Jesus ensinou como entrar numa casa, como sair numa casa, o que se deve levar e o que não se deve levar, o que se deve falar e o que não se deve falar. Está tudo aí, meus irmãos. Está tudo aí. Então o Senhor Jesus, ele dá instrução e ele dá o treinamento. Ele dá a orientação certa. E a nossa temática geral, coloca lá, que nós vamos seguir esse ano aqui, coloca aí o cartaz. É isso aqui que eu quero falar, o cartaz. É o cartaz aí. Olha aí. A igreja como discípulo. É muito importante cada irmão, cada irmã atentar para o que eu estou falando. Nós estamos pontuando aqui a igreja como discípulo. A primeira coisa que você tem que saber é que você é chamado. E quem é chamado para representar alguém. Nós somos chamados para representar Cristo. Agora, se eu vou representar Cristo, eu tenho que ser instruído, eu tenho que ser treinado, eu tenho que ser orientado. Eu não posso botar qualquer pessoa numa empresa ou numa obra se eu não treinar ela. Lá fora tem os homens que treinam, e aqui dentro quem treina é Jesus Cristo pela palavra dele. Amém, irmãos? Mas ele nos dá poder, digam comigo, poder. E esse poder é para vencer o medo, esse poder é para abençoar vidas com curas, libertação e maravilha. Veja que coisa linda, né? Vamos voltar para lá, Jorge. Então, a primeira coisa é que eles são chamados. A segunda coisa é que eles recebem poder. A terceira coisa é que esses homens que são chamados, eles são, na verdade, capacitados. Eles são capacitados para falar a outras pessoas representando a Cristo Jesus. Então, são essas 3 coisas que nós queremos falar, ok? Dentro desse versículo. Agora, vamos lá para eu coloquei aqui essa palestra nossa hoje, porque eu quero que cada irmã me ajude. Primeiro,
Como formar novos discípulos? É aqui que eu quero falar com os senhores e as senhoras. Tem alguns irmãos aqui. Como formar novos discípulos? Irmãos, vocês sabiam, e as irmãs que estão aqui, vocês sabiam que o maior problema, agora volta lá para o 6 e 8 de Mateus, 10, 6 e 8. Aí depois a gente volta para cá. Vamos lá. Mateus 5. Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, vai lá. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, vai. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsai demônio, de graça recebeste, de graça dai, vai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Vamos lá? Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o operário do seu salário. Vamos lá. Como formar um discípulo? Como formar um discípulo? Vocês sabiam que quase a gente não... Nós temos aí as aulas de discipulado, mas se vocês analisarem, como foi que Jesus formou os discípulos dele? Como foi que Jesus formou? Jesus apresentou alguma fórmula, Jesus chamou os discípulos e disse assim, venham aqui porque eu descobri algo novo na teologia, venham aqui porque eu descobri uma coisa nova, venham aqui porque eu tenho uma ideia nova. Não. Jesus vai formar os discípulos não com curiosidades, nem com descobertas de coisas novas. Jesus não vai formar discípulos enchendo a cabeça deles de orientações soltas, nem de regras, de maneira nenhuma. O Senhor vai dar tarefas para eles. O Senhor vai dar tarefas para eles. E quando Jesus chama, a primeira coisa que esses homens vão fazer, digam comigo, seguir. Qual é a primeira característica de um discípulo? Seguir. E o discípulo vai seguir quem? Jesus, que Jesus é o mestre. Se você ler Mateus 13, 14, 13 até o 15, ele diz, em tudo eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então ouçam bem, queridas irmãs, queridos irmãos. Aqui você tem um exemplo importante. A formação de um discípulo vem com o ato de seguir. E esse seguir vai envolver, na verdade, esse relacionamento de desempenhar aquilo que Jesus Cristo manda, aquilo que Jesus Cristo determina. Duas coisas, além do seguir, vão estar presentes na formação desse discípulo. Diga comigo, obedecer às ordens. Pronto. Quando Jesus diz assim, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu pergunto, os discípulos perguntaram para Jesus, mas e a ti por quê? Perguntaram? Não. Ele disse assim, deixai as redes e sigam-me. Eles obedeceram o quê? A ordem. É impossível você ser discípulo se você não estiver pronto para seguir, se você não estiver pronto para obedecer. E o maior problema no nosso meio é que a maioria das pessoas querem ser membros da igreja, crentes da igreja, mas não querem nem seguir e nem obedecer. Nem seguir e nem obedecer. E é muito importante que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você não está pronto para seguir, para obedecer, sermões emocionais não vão valer a pena. Mensagens motivacionais não vão valer a pena. Porque você não está pronto para seguir. Você não está pronto para fazer. A prova é que nós temos nos nossos trabalhos irmãs e irmãos que são crentes há 20 a 30 anos, mas eles estão dentro da igreja que eles não querem obedecer e nem seguir, nem fazer. Então é muito importante que cada irmão entenda que na formação desse discípulo é necessário estar pronto para obedecer a ordem. Eu estou pronto é para obedecer. Aonde Jesus mandar eu vou. O que ele determinar eu vou fazer. Aqui os discípulos estavam prontos até para morrerem pelo nome de Jesus. Então não se forma discípulo sem essa capacidade da pessoa estar pronta para ouvir, estar pronta para obedecer.
Então eu posso colocar aqui um teclado bonito, com um som musical, eu posso criar uma melodia e vocês chorarem, mas se não estiver pronto para obedecer, não adianta nada. É necessário, para a formação desse discípulo, ele obedecer. A segunda coisa lá no nosso ponto, um processo a ser seguido. Você tem aí, se o discipulado é um processo, ele vai envolver 3 coisas. Digam comigo: obediência, bem forte, vamos lá, obediência, prontidão, humildade. Quais são os 3 processos para se formar um discípulo? Obediência, prontidão e humildade. A obediência, às vezes a pessoa, ela obedece, mas ela não tem a prontidão. É necessário essas coisas, elas caminharem juntas. Obediência, prontidão e humildade. E também aprendizagem. Vamos lá, vamos citar as 4 coisas do processo do discipulado. 4 coisas, vamos lá. Diga aí bem forte. Obediência, prontidão, humildade e aprendizagem. Vamos lá, diga bem forte. Coloca aí na tela e o pastor Wagner vai lendo aí, para poupando aí minha garganta. Lucas 10, 20, vamos lá. Lucas 10, 20. Vamos lá. Como é que diz? Lucas 10, 20. Liberar o som aí, irmão. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Quem aqui tem certeza que tem o nome escrito lá no céu? A gente se alegra. O grande problema é que quando a gente cita um versículo isolado, a gente não entende o contexto. Estão vendo aqui? Por que que eles ficaram alegres e Jesus disse isso aqui para ele? Mas alegrai-vos, não somente porque os demônios se sujeitam a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos aonde? Agora, vai lá para o verso 1 do mesmo capítulo. Lê aí, pastor. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ao 2. E dizia-lhes... Pronto, tá bom aí. Agora, volte lá o primeiro. Quais são as 2 coisas importantes aí nesse versículo, que vai resultar no verso 10? Que eles ficaram alegres porque os demônios saíam, e porque Jesus disse que os nomes estavam escritos no livro da vida. Vocês se lembram que nós falamos que tem 4 coisas que são um processo do discipulado? Quais são as 4 coisas? Obediência, prontidão, humildade e aprendizagem. Vamos aí. Por que que Jesus disse alegrai-vos? Cadê as irmãs? Vamos lá, para vocês mesmos fazerem a interpretação. Por que que Jesus louvou que eles expulsaram o demônio e disse que o nome dele estava escrito no livro da vida? Por que que Jesus tem um verbo aí no verso 1 que já diz tudo? Vai lá, a irmã que está olhando, diz aí qual é. Só um verbo aí, que está naqueles 4 itens do processo. Lê aí direito. Hã? Não. Mandar. Olha aí. Os 70 e fez o quê? E mandou. Agora eu pergunto aqui. Esses 70 que Jesus mandou, eles foram? Vamos lá, digam, eles foram? E por que que a bênção resultou na vida deles? Estão vendo como é as coisas? Eu vou te dar um conselho aqui. Tem muita gente crítica e gente que gosta de falar e diz: eu não obedeço, eu não preciso ouvir voz de pastor, eu faço o que eu quero. Mas olha o tamanho da bênção que eles receberam.
Às vezes a gente só pega aquele versículo, diga glória porque teu nome está escrito lá. Não, não é assim não. O nome só está escrito para quem obedece, para quem é chamado. Ei, irmão, esse negócio sério. Olha aí, ele está dizendo, vão, e eles sabiam que tinham lutas, desafios, problemas, iam passar fome, necessidade, mas quem era que estava mandando? Jesus. Então, se Jesus estava mandando, eles fizeram o quê? Obedeceram. E quais são os 4 processos para formar um bom discípulo na igreja? Obediência, prontidão, humildade. Vamos lá. Bota aí na tela aí, só para mostrar uma ideia. Lucas 9:55. Lucas 9:55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês sabem que nesse episódio, Tiago e João, porque os samaritanos hostis rejeitaram a Jesus, eles disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo para cair do céu? O que foi que Jesus disse então? Jesus voltou para eles e fez o que com eles? Vamos lá, gente, participe. Ele fez o que? Repreendeu. Olhem para cá, não se forma discípulo, gente, sem obediência. Não se forma discípulo sem repreensão. Hoje tem crente que não aceita uma repreensão de ninguém. Tem irmã que ela é líder, se a outra chamar ela, eu estou falando de repreensão. Olha, irmã, a senhora não fez isso aqui, vamos fazer. Ela disse: irmã, não me dê ordem. Não é discípulo, irmão. Ei, irmão, tem muita coisa que nós temos que aprender na igreja. Hoje a igreja está cheia de pessoas que não sabem, nem querem receber repreensão. E a Bíblia diz lá em Gálatas 2, que teve um homem que repreendeu outro homem de Deus, que era Pedro e Barnabé. Quem foi que repreendeu Pedro e Barnabé? Paulo. E eu pergunto, Pedro ficou zangado com Paulo? Não, ele entendeu que Paulo estava certo. Então, uma irmã que a gente coloca na obra, que ela não está pronta para receber a repreensão, ela não tem condição de ser discípulo de Cristo. Não tem. Não tem. Agora vamos observar aí. Mateus 16:23. Vamos lá, Mateus 16:23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que foi que Jesus disse aí para um dos discípulos que ele gostava e que se tornou o primeiro pregador poderoso? O que foi que ele disse para Pedro? Ele chamou Pedro de quê? Não, diga, irmão, só quem tem boca. Chamou Pedro de quê? Então lá vai. O discipulado, meus irmãos, não é você dizer faça isso, isso, isso. O discipulado é um processo constante que envolve essas 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Obediência, prontidão, humildade e aprendizagem. E como é que a gente aprende? É no dia a dia. O irmão está trabalhando, vai botar um negócio, aí a irmã diz: ô irmã, aí não coloque aí, não bote desse jeito. Vocês sabiam que tem irmãs que a igreja abusa ela porque ela é orgulhosa, é mandona, dá ordem, e ninguém quer assim. Nós temos que entender que quando Jesus faz esse processo aqui, Pedro teve a humildade. Eu pergunto, Pedro deixou de andar com Jesus porque Jesus disse: tu é um Satanás, deixou? Mas hoje, se um pastor ou um irmão chegasse para um irmão e dissesse: rapaz, tu está agindo como Satanás, já não vinha mais para a igreja. Então, eu tenho muita coisa para dizer aqui dessa palavra, mas eu quero que as irmãs coloquem isso. E tem que ter o quê? Humildade. Eu pergunto, nenhum desses discípulos aqui deixaram de andar com Jesus e se tornaram grandes pregadores. Por quê? Porque tiveram o quê? Humildade. A Bíblia diz que aos humilhados, Deus faz o quê? Então pronto. Então, tenha humildade no trabalho, não seja arrogante.
Tem irmã que se torna abusada no poder que ela está, porque ela não pede, ela não sabe ensinar, ela dá ordem, ela grita, ela exige. E assim você não cria discípulos. Discípulo, você não faz ele dessa forma. Você não faz discípulo dessa forma. Vamos lá, Jorge, eu vou até 8h30, para a gente depois só seguir com os nossos planos. Vamos lá. Segundo, a lei para a formação de um discípulo. Agora nós já falamos, primeiro eu comecei falando sobre como formar um discípulo, o processo na formação de um discípulo. Agora vamos para a primeira lei. Qual é a primeira lei para formar um discípulo? Submissão. Vamos lá, diga bem forte. Qual é a primeira lei? Vamos lá, diga bem forte. Qual é a primeira lei para fazer um discípulo? Coloca aí na tela Efésios 5:21. Vamos lá. Eu até preguei isso agora na escola dominical, falei isso. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Se não houver temor, aliás, se não houver sujeição da esposa para com o marido, do filho para com o pai, do servo para com o patrão, não há crescimento. O discípulo, ele nunca está acima do seu mestre. O discípulo vive aprendendo do seu mestre. Sabe qual é o maior problema hoje nas nossas igrejas? É que nós estamos com muitas pessoas que não estão prontas a se submeterem à ordem, às exigências bíblicas. Irmãs e irmãos, vocês sabiam que hoje nós não temos poucos, eu vou dizer, são poucos, nós temos poucos crentes discípulos, nós temos mais crentes membros. Como é o crente membro? Eu sou membro dessa igreja que eu tenho direito de fala. Eu sou membro nessa igreja, eu sento aqui. Eu sou membro dessa igreja, então eu tenho o direito de falar. Eu sou membro dessa igreja, a ideia dele é que ele é membro de um sindicato. A ideia dele é como se ele fosse membro de um clube. Mas hoje, pouca gente na igreja quer ser discípulo. E quando você é membro, aí você diz assim: eu não gostei do cantor, eu não gostei do pregador, eu não gostei do som, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, porque como você é membro, você quer que a instituição te dê o pacote que te agrada. É como você comprar um pacote daquelas viagens. Aí ele diz: você terá direito a isso, terá direito a isso, e se não tiver no pacote, você reclama. E tem crente que hoje é só membro, ele não é discípulo. Ele não vem para a igreja para aprender, ele vem para a igreja para mandar. Se o culto não estiver do agrado dele, ele não vem mais. Ele procura outra igreja que lhe agrade, outro sermão que lhe agrade. Porque ele não é discípulo. Ele não é discípulo, ele é só um membro. E nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Então, muitos se sentem dono da igreja e de trabalhos por causa disso. E aí, na verdade, isso é prejudicial. Vocês querem ver um exemplo? Coloca aí na tela, Hebreus 13, 17. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Muito bem. Observem bem, vê o 12 do mesmo capítulo aí, vamos lá, o 12. E por isso, é o 13, vai lá. Saiamos. Bota o 15, vem ver aí. Aí Hebreus, né, deixa eu só pegar aqui para os irmãos terem ideia. O verso 17, que o pastor leu aí, ele está dizendo: obedecei aos vossos pastores, não é isso? Agora, quando você observa também ainda nesse próprio texto, ele vai dizer algo muito interessante. Eu quero mostrar aqui para vocês. É o verso 7. Coloca aí o verso 7. Olha aí como é que diz. O que o pastor é? Vamos lá. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, sim, atentando para a sua maneira de viver. Muito bem, agora Tito 2, verso 15. Por que eu estou citando essas referências? Porque tem gente que não quer ser submisso, não obedece ao pastor, não obedece à voz da palavra de Deus, à instrução. Como é que diz?
Fala disto Fala disto. e exorta, Exorta. e repreende Isso. com toda a autoridade. Por exemplo, a irmã errou num trabalho, ela é discípulo, porque vocês sabem que o discípulo erra. Às vezes o discípulo da olaria está fazendo um vaso e o mestre está olhando. Ele deixa a massa ou quebra alguma coisa, aí o chefe ou o mestre vai lá. Ele diz: burro, ignorante, cavalo, tu não sabe fazer? É assim? Não. O mestre que ama o discípulo, ele diz assim: ô meu filho, não é assim não, olha aqui, é desse jeito aqui, faça assim. Ou seja, ele vai aprender olhando para as mãos do seu Senhor. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Então é muito importante entender que o discípulo, a gente forma ele com a exortação, mas o exortar é chamar ao lado. Esse verbo aí no grego é chamar para o lado. Vem cá, rapaz, olha, eu quero te ensinar. Não, meu filho, tu errou bem aqui, mas vem para cá, vou te ensinar como é que se faz. É assim que o mestre faz. Então, deixa eu dizer, só se forma discípulo se o discípulo tiver submissão. Se ele não tiver submissão, não há sucesso. E aí, observem bem, quando esse discípulo ele está pronto para obedecer, ele está pronto para seguir essa submissão, então o sucesso é claro. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui a esposa do pastor Juvenil, a irmã Madalena. Isso, eu vou fazer aqui a pergunta para ela. De manhã, tu escova, hoje pela manhã, tu escova teus dentes? Escova. Quando vai dormir? Tu toma banho quantas vezes no dia? 4 vezes. Qual é o teu horário de almoço? 1, 2, não é isso? 1, 2, não é assim? Pronto. Agora eu te pergunto, quem te ensinou a fazer isso? Está aí? E eu pergunto, hoje tua mãe precisa estar lá na tua casa para dizer esses horários, tudinho que tu faz? Por que não precisa? Vocês estão vendo o que é um discípulo? O discípulo, quando ele aprende, não precisa mais ninguém ficar repetindo para ele. E a maioria dos crentes na igreja, a gente está repetindo as mesmas coisas e eles estão praticando os mesmos erros. Fica aqui o pastor na frente, vamos evangelizar. Olha, na tua família tem esse problema. É problema de casais, é problema de família, é problema de pastor, é problema de obreiro, é problema de irmã, é briga. Por que é isso? Se a gente na vida, você sabe muito bem que a tua mãe te pegava, e olha para cá, e a mãe ela ensina com repreensão. É por isso que o menino aprendia. A mãe ia banhar o menino, aí de repente o menino lá dentro da banheira, era assim que a mãe botava, ou dentro do tanque, ou enchia um balde d'água, botava o menino nu lá no fundo do quintal, não era assim? E aí passava o sabonete e o menino, mamãe está doendo meus olhos, mamãe está entrando aqui. Era, tia quieta, já que eu passo, e passava água na cara dele, aí tirava. Era assim ou não era? Mas esse menino aprendeu hábitos de higiene, aprendeu como se banhar com sabão, e por que nós não aprendemos as coisas tão simples da igreja? Isso aqui mostra o quanto nós precisamos de um discipulado eficaz, meus irmãos. Agora veja o que Paulo diz, exorta e repreende. O exortar é primeiro chamar ao lado, não falar na frente do povo, porque tem irmã que ela é mal educada, e irmão também. Se a irmã errou, não fale na frente da irmã, chame ela assim, e nem dê lição de moral. Ninguém gosta de lição de moral, meus irmãos. Dê sugestão. Fale com aquela pessoa, dando sugestão, como se não estivesse falando para ela. Vocês já viram aquele ditado? Que meia palavra para um bom? Aí vocês sabem. Aí se você chamar aquela irmã e obrigar ela a dar uma lição de moral, ela vai ficar com raiva de ti. E aí tem que dizer assim, tem que ser assim mesmo. Não, senhor. Não é assim não. Você vê que a própria Bíblia diz que a vaca só dá um bom leite quando se cuida bem dela. As pessoas, para trabalharem bem, é só a gente cuidar delas de modo bom. Então, vamos aprender isso. Nós estamos já velhos na igreja, já estamos quase caducos na igreja, e a gente não aprende como é para aprender, para desenvolver. Sabe por quê? Porque não queremos ser submissos. Não queremos ser submissos. E isso é muito sério, e nós vamos mostrar isso aqui. Vamos lá. O outro ponto, Jorge. O outro ponto, vamos lá. Como é que diz aí? A lei
para a formação de um discípulo. Qual é a lei para a formação de um discípulo? Vamos lá. Eu quero que vocês digam bem forte. Qual é a lei para a formação de um discípulo? Submissão. Nós estamos falando dela. Vamos analisar aí. Coloca aí na tela Mateus 8, verso 7. Mateus 8, verso 7. Como é que diz? Parou aí? Vamos lá. Mateus 8. Vê aí logo, pastor, enquanto ele acha aí. Olha aí. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. E aí vocês podem observar aqui no texto bíblico, se vocês, aí é o 8, né, Jorge? É o 8, é o capítulo 8? Isso, é o capítulo 8, não é isso? O verso 7. Agora, é o capítulo 8, verso 9, coloca lá. Observem bem, vamos lá. Pois também eu sou homem sob autoridade. Sim. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Sim. E a outro, vem, e ele vem. Isso. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Pronto. Vamos lá, pastor Juvenil está aí, quem é o outro pastor que está aí? 3 homens aqui, porque eu não vou fazer com a mulher não, vou fazer aqui com os homens. Fica aqui 3 homens aqui para mostrar algo muito importante sobre esse ponto aqui para as irmãs, que esse aqui é um dos maiores problemas na formação de um discipulado. Corre aí, vamos lá. Cadê? O pastor Miquel está aí também. Aí o pastor Wagner também pode ficar aí. Fiquem os 3 aqui. E os 3 bem aqui. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, enquanto eles se organizam aí. Vejam bem. Qualquer pastor, qualquer dirigente, qualquer irmã que não gosta de submissão, nunca é bom estar à frente da obra. Essa pessoa nunca vai crescer. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Aqui está, digamos que o pastor Wagner, ele é um sargento. Esse aqui é um soldado. Esse aqui é um soldado. Esse aqui é um faxineiro. Vamos lá. Esse aqui é o quê? Um sargento. Quem é maior, o sargento ou o soldado? Pronto. Quem é maior? O sargento. Se o sargento diz para o soldado, faça isso, o que o soldado tem que fazer? Se ele está obedecendo, ele está fazendo o quê? Mostrando o quê? Vamos lá, ele está mostrando o quê? Esse aqui é o chefe da faxina. E se ele disser para o doutor que vai entrando ali, não entre agora, que eu estou limpando. Pode ser um juiz, pode ser um doutor, mas ele foi colocado pelo dono da empresa para ser o quê? Vamos lá, ele foi colocado para ser o quê? Jesus escolheu quantos homens para serem cabeças na terra? 12. Então vamos analisar. Esse aqui é o quê? Sargento, vamos, diga. É sargento. Ele é sargento do exército. Esse aqui é soldado do exército. Mas se aí ele diz assim, agora pronto, eu dei uma ordem e o soldado juvenil obedeceu. Eu vou criar meu comando e vou sair do exército e vou criar um comando porque as pessoas me obedecem. O que vai acontecer? Vamos lá. Digamos que ele chegue lá na rua dele e diz, eu saí do exército, mas eu sou sargento. E eu quero agora criar um grupo aqui de soldados para vocês me obedecerem. O pessoal lá no bairro vai obedecer? Agora, por que não vai obedecer? Olha, ela está... Vem cá, ela vai dizer aqui. Não, isso aqui é bom, é só para vocês entenderem a palavra dela. Isso aqui as irmãs precisam disso, diga. Ele também não obedeceu porque, mesmo ele sendo sargento, tinha autoridade maior que ele no exército. Ele também foi rebelde, saiu do exército. Agora eu digo que nem uns pregadores de Camboriú. Meu Deus, né? Vocês viram a última palavra dela aqui? Qual foi a última palavra dela? Não. Ele estava o quê? Ele também estava debaixo de ordem. Mas ela falou aqui que tinha uma ordem maior do que ele. Qual é a ordem maior do que ele? Meu Deus, irmão. Irmãos, nós estamos quebrando, olha. Agora eu vou falar isso aqui para vocês.
a irmã falou tudo ali. Ele aqui é só um sargento. Mas para ele ser sargento, o exército, ele tem um comando oficial. E ele faz uma convocação pelo concurso para ele ser sargento. Só que o exército, ele é formado através do nosso grande representante maior, que é o Estado, o presidente da República. Aí o que acontece? Quem não sabe o que é submissão, não bote em trabalho, que só vai dar problema, só vai haver briga, saliência, discussão, porque não sabe o princípio da submissão. Olha aqui. Aí ele vai, como a irmã falou, se ele chegar lá no bairro, aí o bairro vai perguntar assim: quem te constituiu como autoridade? Ou seja, ele pode até dizer que é sargento, mas alguém está legalizando ele? Alguém está dando autoridade? E o que foi que Jesus deu para os discípulos terem autoridade? Eis que eu vos dou. Quem era que estava dando poder? E quem foi que chamou eles? Então olhe para cá, não quebre o princípio da submissão. Coloca aí a Romanos 13. Não tem no mundo, ouçam aqui, igreja, não tem no mundo nenhuma instituição sem autoridade maior. Vocês entenderam? Coloca aí, olha aí, ó. Toda o que? A alma esteja sujeita a quê? As autoridades o quê? Porque não há autoridade que não venha de... E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Então, se ele é um sargento, o exército, a força do exército brasileiro, foi quem chamou ele para ser sargento. Toda a autoridade dele é por causa dessa autoridade maior. Não é isso? Toda a autoridade aqui do soldado, o soldado vai prender também um bandido com autoridade. A autoridade de quem? Do sargento. Aí o cara lá pergunta: quem foi que te mandou prender? Foi o delegado. Quem deu a ordem? O delegado. Quem mandou? O juiz. Para onde ele for, tem autoridade acima dele. Então esse negócio da pessoa, eu me zanguei com um pastor e aí vou abrir uma igreja. Ele não tem, ele está debaixo de quem? Qual é a autoridade dele? Perceba isso, meus irmãos. Porque tem irmã também que vai. Foi o irmão Chiquinho que abriu uma igreja. Quem mandou ele abrir? Quem autorizou ele? É negócio sério. E aí, obrigado, pastores. E aí vem uma coisa mais interessante, volta lá. Irmãos, até uma pessoa que não era do círculo de Jesus sabia o que era submissão. Mateus 9,6. Olha lá, coloca lá, Jorge. E o pastor Wagner. Olha o que esse homem disse que Jesus gostou dele. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te. Não, é aí do centurião. É do 8, né? 8, 9. É 8 e 9. Olha o que ele diz. Pois também eu sou homem sob autoridade. Olha aqui, a irmã falou isso aqui. Esse centurião, ele era chefe de um grupo, mas ele sabia que ele era o quê? Que ele estava como? Debaixo de autoridade. Vai. E tenho soldados às minhas ordens. Aí é lindo isso aqui. Eu estou mandando. Porque tem irmã que a gente escolhe ela para botar num trabalho, e aí ela parece que nem o que escolheu ela, nem o que coloca, tem voz nela. Ela parece a chefona de tudo. Se esquece que a liderança dela é debaixo de uma autoridade de outro. Meu Deus do céu, irmão. Isso é muito sério. Vai. E o que mais? E digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a esse soldado: vai. E ele vai. E eu digo a esse soldado: vem, e ele vem. E eu digo a esse: faze isto, e ele o faz. Tudo e todos nós vivemos debaixo de quê, meus irmãos? De autoridade. Se a irmã está aqui e o irmão está aqui e não sabe viver debaixo de autoridade, não tem como ser discípulo de Cristo Jesus. E está faltando isso. Hoje, nós temos tanta gente arrogante. Vocês sabiam que às vezes o aluno, ele cresce mais do que o mestre em conhecimento. Mas esse aluno não pode esquecer que ele nunca pode ser maior do que o seu, porque quem veio primeiro foi o seu mestre.
E se ele aprendeu mais, alguém lhe abriu a mente e preparou o caminho para que aprendesse mais. Por isso que Jesus disse assim: basta o seu aluno ser como o seu mestre. Então, se a pessoa não é obediente, se a pessoa não sabe o que é submissão, aí não funciona. Vamos lá, Jorge, coloca outro ponto aí para a gente já fechar aqui o assunto. É o quarto. A segunda lei para a formação de um discípulo é estar debaixo de quê? De ordem. Quem gosta de estar debaixo de ordem? Pronto, diga aí para a irmã que está ao teu lado. Tem que obedecer, irmã, diga para ele. E ficar debaixo de ordem. Se você não ficar debaixo de ordem, não vai para lugar nenhum, ok? Agora vem aqui a coisa mais importante. E se toda a igreja, isso aqui, eu coloquei isso aqui meditando e coloquei. Digam comigo, e se toda a igreja fosse discípulo? Irmãos, prestem bem atenção. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. E aí eu vou encerrar nessa parte aí. Se toda a igreja fosse discípulo. Vocês sabiam que hoje nós louvamos a Deus pelos templos, nós louvamos a Deus pelas congregações. Mas vocês sabiam que a igreja está esquecendo a missão de ser discípulo? Nós estamos com os nossos templos colocando um cartaz dizendo ao pecador: venha para o templo, venha assistir um culto. Ora, se até os crentes estão ruins para assistir o culto, quanto mais quem tem a vida espiritual cega para Deus. Em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia diz: o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento das pessoas. Aonde foi que você já leu na Bíblia Jesus dizendo assim: venham para o templo, venham para a congregação? Você lê na Bíblia, Mateus 28, versos 19 e 20, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as... Ele manda a igreja ir, ele não manda a igreja chamar. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora olhem para cá, o crente que tem submissão, porque às vezes diz assim, até nós pastores também temos medo. A gente diz assim: eu vou abrir um trabalho na casa da irmã fulana de tal, eu vou colocar a irmã fulana de tal para ganhar almas para Jesus, eu vou colocar o irmão fulano de tal. Aí diz assim: mas vai que aquele irmão que ele consegue atrair gente, ele abre uma congregação. Por isso que eu dei o exemplo. Se aquele irmão abrir uma congregação fora da ordem maior de quem o comissionou, ele não sabe viver aonde? Debaixo da autoridade. Ele não tem um espírito de humildade. Ele não tem um espírito de submissão. Então vamos dar um exemplo aqui. Vocês sabiam, e eu quero chamar as irmãs aqui para isso, vocês sabiam que nós não fomos chamados para viver só dentro de templo. O templo a gente vem para reunir e glorificar a Deus pelo que Ele fez durante a semana, a gente exercer os dons. Agora, durante toda a semana, a igreja tem que ser uma extensão do templo em todo lugar que estiver. Agora imagine aqui comigo, tem um pastor de um determinado país, que ele simulou que as igrejas foram invadidas pelo comunismo e fecharam toda. Ele mesmo fez a simulação, que a igreja fechou todos os templos. E aí ele disse assim: ó, já que fecharam todos os templos, cada crente agora pregando o evangelho nesta capital. Irmãos, ele disse que um membro conseguiu arrebanhar 300 pessoas. Um discípulo só conseguiu arrebanhar quantos? Hoje, para nós formarmos uma congregação de 300 crentes, é a maior luta. Vocês estão entendendo? Agora imagine aqui, porque não tem templo. Se eu fizer aqui um templo para 30 mil pessoas, vai caber os crentes? Não vai. Agora imagine cada crente sendo uma extensão da igreja. Eu não estou falando de templo, extensão da igreja. Olhe para mim aqui, a irmã está lá na universidade, ela é serva de Deus, ela está falando de Jesus, é um discípulo lá. Ela está no banco, é uma serva do Senhor, está falando de Jesus. É uma juíza, está falando de Jesus. É um empresário, está falando. Vocês já pensaram, cada crente como igreja, onde estiver? Esse era o impacto grandioso. O problema é que nós estamos só sendo templo. Templo. Eu não estou sendo igreja.
E Jesus disse em Mateus, coloca aí 18, 20. Olha o que Jesus diz em Mateus 18, 20. Olha o que Jesus diz em Mateus 18, 20. Vai lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não é aquele crente dizer, Jesus disse, aonde estiver 2, 3. Esses 2 ou 3, eles têm que estar debaixo de quê? De subir-me, porque eles não podem ser independentes. É interdependente. É eu dependendo do irmão e o irmão dependendo do outro. Não há como essa irmã do ciclo de oração, olhe para cá, toda irmã que diz que é de Deus e ela abre trabalho, quebrando a submissão, ela está no espírito do inimigo de Satanás. Que quem começou a primeira rebelião, quem foi? Foi Satanás. Todo líder que tenta arrebanhar gente de onde ele trabalhou, querendo tirar e criar uma instituição para ele está no espírito de insubmissão, de rebeldia. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Você observa que o Paulo, ele foi chamado diretamente por Cristo, mas ele foi a Jerusalém para receber, está lá em Atos 15, para receber a aprovação daqueles que eram colunas da igreja de Jerusalém. Então isso é um princípio de obediência. E aí nós hoje temos essas coisas. A irmã, ela quando começa a ser usada, ou o irmão, aí pronto, começam as irmãs a seguir. Não, eu vou abrir minha igreja. Vocês sabiam que esse pastor que fez isso, um dia ele disse assim, olha, amanhã nós queremos visitar a igreja do fulano de tal. Aí o irmão disse, olha, vamos amanhã visitar a igreja. 300 crentes foram com ele. Porque esse irmão que era discípulo, ele conseguiu arrebanhar juntamente consigo 300. Agora imagine aqui, se cada crente aqui como discípulo, cada dia ganhasse uma pessoa para Jesus. Quer ver como era que a igreja era? Coloca aí Atos 8:4. Olha como era que a igreja era. Vamos lá. Olha como era que a igreja era. Olha aí. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso aqui era a igreja. A igreja não é para ficar parada. Imagine, olha, tem esse grupo aqui da Célia, das irmãs, que bate tambor aqui, que toca tambor. Se cada uma dessas irmãs pegasse o instrumentinho dela e ganhasse uma vida para Jesus, todo ano era um novo grupo aqui dentro da igreja. Vocês entenderam? Todo ano era um novo grupo. Imagine se cada jovem da mocidade fosse discípulo igreja, espalhando o evangelho. Essa mocidade iria triplicar, só que nós estamos sendo só templo, nós não estamos sendo igreja na rua. Como foi que o evangelho chegou a Roma? Como foi que o evangelho chegou nas outras regiões? Que Paulo não evangelizou, que Paulo não chegou? Os crentes. Aonde o crente estava era uma igreja, falando de Jesus. Ele não queria abrir templo. Não era abrir templo, não era abrir trabalho, não era abrir salão, era pregar o evangelho. Hoje tem muita gente só interessada em abrir salão. Abrir salão, né? A unção que até, né? Isso, aí você tem que entender, fica só, aí ajuntando 3, 4 irmãozinhos zangadinhos, espírito de rebeldia, aí abre um salão. Aí pronto, a casa de milagre, venha para cá. Isso não é de Deus, gente. Não é de Deus. Então a igreja, coloca aí Filipenses 4:20. Aí a gente encerra aqui. Isso é muito importante. E essa palavra é a palavra que nós vamos trabalhar para a igreja ser discípulo de Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para... Começa antes, lá da casa de César. Vai lá. Só colocar aqui. Aí é Filipenses, né? Muito bem. Isso é importante, irmão, porque hoje tem muito irmão que ele não está ligando, não. Coloca aí. Muito irmão que não está ligando para a obra de Deus, para as coisas. É o 22. Vamos lá. 22. Todos os santos vos saúdam. Isso. Mas principalmente os que são da casa de César. Até na casa de César tinham o quê?
Agora, imagine, crente na delegacia, crente na promotoria, crente na praia, crente na rua, crente no salão de beleza, crente é a igreja discípulo. Igreja discípulo é a igreja que quer multiplicar. Irmãos, vamos entender isso. E eu quero que as irmãs que trabalham, as irmãs do ciclo de oração, nós vamos falar já desse plano aqui, mas eu quero que vocês sejam discípulos. Agora vejam bem, não há como ter medo. A irmã dizer assim: pastor Oziel, eu trabalhando, nós ganhamos aqui 300 pessoas. Ela que sabe, como está lá em Mateus 8:9, se ela tiver o espírito do mesmo centurião, ele vai dizer: eu sou uma mulher sob autoridade. Ela não quer abrir salão, ela não quer abrir igreja, templo, ela quer ver o reino de Deus prosperar. Meus irmãos, vamos trabalhar assim.